Aí entramos num dos principais títulos de Nossa Senhora combatidos pelos protestantes, a virgindade perpétua. Nossa Senhora, sempre virgem, da mesma maneira que ela concebeu de maneira milagrosa, ela deu à luz de maneira milagrosa. E no Evangelho mostra que ela tinha feito voto de castidade já. Os protestantes falam, não está na Bíblia. Tá, só lê. Porque Nossa Senhora tinha 15 anos. Já estava comprometida com São José. E o comprometimento já era uma antecipação do casamento. E o casamento era simplesmente uma formalidade para que os dois pudessem começar a morar na mesma casa. E Nossa Senhora já tinha sido instruída de como era a geração. Se ela já estava a ponto de casar. E Nossa Senhora disse, como pode ser isso se eu não conheço o varão? Por que pergunta isso Nossa Senhora? Se ela sabia perfeitamente como era a geração. Ela está questionando porque ela já tinha votado a sua virgindade a Deus Nosso Senhor. Aí chegamos em outra parte. Que aí os protestantes, tá bem, mas Nossa Senhora, Maria teve outros filhos depois de Cristo, porque diz na Bíblia os irmãos de Jesus. Em primeiro lugar, sabemos muito bem que a expressão irmãos significa parente. Ló era irmão de Abraão, nada, era sobrinho. Na genealogia nós vemos, é sobrinho, mas sobrinho, primo. Mas nos relatos diz irmão, e sabemos perfeitamente que não é irmão. E só que os protestantes dizem que na escritura José não a conheceu até que deu à luz de seu filho. Usam muito essa parte aí. Qual a explicação? Em Gênesis tem falando sobre esse termo aí. Em realidade, no livro dos Reis. Gênesis também, do corvo, até da pomba e do corvo. Fala até que... Sim, até aqui, sim, é verdade. Só que na parte dos reis é mais destinada a esse escalão. Sim. Em primeiro lugar, São Jerônimo, um dos principais comentaristas da Sagrada Escritura, ele diz que ali o evangelista se limita a dizer o que aconteceu até aqui e não até lá. E prova isso com a primeira esposa do rei Davi. Vocês lembram quando a Arca da Aliança voltou para Jerusalém e o rei Davi dançou de uma maneira muito empolgada diante do... E a esposa dele, a primeira esposa dele, Micol, zombou dele. E essa zombaria foi castigada com a esterilidade. E no texto, podem ir lá, procurem. Protestantes de plantão, peguem a sua Bíblia que está no celular, que geralmente está no celular, procurem, e está escrito, Micol não teve filhos até o dia da sua morte. O que quer dizer? Quer dizer, ela teve depois que morreu? Depois que morreu. Depois que morreu? Não teve filho depois que morreu. Então, isso aí nós também descartamos. Já excluímos, né? E, como disse já no começo, assim como a geração de Cristo foi milagrosa, o nascimento também. Nosso Senhor nasceu como uma luz que atravessa um vidro. A luz está atravessando o vidro agora sem quebrá-lo. Exatamente assim nasceu Nosso Senhor de maneira milagrosa. Então esses filmes que contam a história de Cristo, que Nossa Senhora dá uns berros. Com dores, né? Dores de parto. Isso aí não é... Da mesma forma que Cristo, né, atravessou a parede, né? Foi uma das vezes que Nosso Senhor usou da sua sutileza, mesmo com tudo fechado, mortal, né? Ele entrou na casa. Os apóstolos, aquela parte que eles estavam reunidos lá, né? E Jesus entra. Aí apareceu Jesus. Isso foi depois da ressurreição. E Nosso Senhor já tinha um corpo glorioso, que possui várias... as prerrogativas, né, dos corpos gloriosos. A clareza, que é a beleza. A sutileza, que é passar pela parede. Enfim. Só que Nosso Senhor já tinha usado da sutileza. Assim como usou da clareza também na transfiguração. Nosso Senhor usou de alguns dons dos corpos gloriosos durante a sua vida, mesmo mortal. Uma delas foi quando ele nasceu, ou das vezes uma vez que os judeus encurralaram o Nosso Senhor na ponta do templo e ele passou no meio deles. Se eles estavam querendo jogar ele de lá de cima, como é que ele passou no meio deles, né? Foi um ato da sutileza. Bem,
Depois da virgindade perpétua de Nossa Senhora, entramos na grande doutrina da sua corredenção mariana. Nossa Senhora, ela foi pensada desde toda a eternidade para ser mãe de Deus, redentor. O motivo pelo qual Deus pensou em Nossa Senhora foi para dar à luz a um redentor. Então, desde um princípio, Nossa Senhora teve um caráter absolutamente redentor. Ela é redentora? Não. Ela participa da redenção. Por isso tem o título de corredentora. De uma maneira totalmente... de uma dependência totalmente absoluta de Cristo. Nossa Senhora não poderia ter redimido o mundo, mesmo tendo sido concebida sem pecado original. Sozinha não poderia ter redimido o mundo. Impossível. Mas ela participou daquilo. Ela entregou a vítima ao sacrifício. O mesmo São Simeão anunciou que a espada de dor atravessaria o seu coração, e ele estava ao pé da cruz, de pé, oferecendo ao Nosso Senhor. Muitas vezes a piedade cristã pinta a Nossa Senhora como assim desfalecendo. Não. No Evangelho de São João, que é quem relata de primeira mão, né? Era o único apóstolo que estava ali ao pé da cruz. No texto grego, que depois São João escreveu, no original é grego, depois traduzido para o latim, que é muito mais conhecido, ele usa, tanto no grego como no latim, o verbo stare, que é diferente de ser ou estar no português. O verbo estar presente no lugar, em latim é o verbo esse, ego sum, eu sou, eu estou aqui. Ego sum, eu estou aqui. A palavra, o verbo stare, em latim, significa estar de pé, ereto. E no latim nós lemos stavat mater Iesu iuxta crucem. Estava a mãe de Jesus ao pé da cruz, junto da cruz. Stavat. Não era erat. Erat mater Iesu. Se fosse erat mater Iesu, simplesmente que ele estava avisando que estava ali. Mas ao ter usado o verbo tanto no latim como no grego, que tem a mesma o verbo em latim está colocado assim porque no grego quer dizer isso, stavat, estava em pé, estava firme, porque precisamente tinha chegado o momento principal da sua existência, que era conceder ao mundo a vítima redentora. Então por isso Nossa Senhora adquiriu o título de corredentora, e esse título está intimamente ligado com a sua mediação universal. O Papa Pio XI, ele criou 2 comissões de cardeais ou bispos, eu não lembro se eram cardeais ou se eram somente bispos, para que estudassem a possibilidade de que a mediação universal, ou seja, a corredenção, fosse definida dogmaticamente. Ou seja, vejam o tamanho da doutrina e a seriedade que a igreja deu a essa doutrina.